Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Independente do instrumento que você escolheu, essa primeira aula, ela serve para todos os instrumentos, tá? Teclado, violão, guitarra, bateria, tudo, qualquer instrumento. Porque hoje nós vamos falar sobre música, que isso é comum para todos. Aí também, mas é tão importante assim falar sobre música nesse contexto? Sim, estamos falando de um contexto teórico que vai avançando gradativamente. Bem, a música é a arte de combinar os sons. Lembre-se disso para o resto da vida. Música é a arte ou ciência de combinar os sons. Existem outras definições mais completas, né? De forma agradável aos ouvidos, né? Mas, assim, a princípio, a arte de combinar os sons. Então, identificando que a música é uma arte, a gente já sabe aí que tem um monte de coisas que não exatamente a ciência explica, né? A gente tenta, o que dá pra gente explicar, além da questão do dom e tudo, a gente consegue, porque existem as regras e é aqui que a gente vai estar aprendendo sobre isso. Eu falo isso porque muitas vezes você, mesmo agora começando um curso iniciante, pode já ter se arriscado e tocado alguma coisa em algum instrumento, mesmo sem aula. Não se iluda com isso não, tá? Essa questão de você tocar mesmo sem a aula é prova que existe arte dentro de você. Por mais simples que tenha, até as palmas, quando você bate, elas expressam algum tipo de arte que está dentro de você. Mas avançar depende de estudo, tá? Então, vamos estudar teoria a partir de agora, de uma maneira simples, tá? Didática e que vai funcionar muito para as próximas aulas. É extremamente importante você saber das coisas que você vai saber nessa primeira aula. Primeiro, depois que a gente descobre que a música é a arte de combinar os sons, a gente vai começar a separar a música por partes, tá? A música se divide em 3 partes. Lembre-se disso, 3 partes, que são melodia, harmonia e ritmo. De novo, melodia, harmonia e ritmo. Tente falar isso mais de uma vez, pelo menos 10 vezes, para que isso fique memorizado e você não se esqueça mais, tá? Melodia. O que é melodia? Melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, que se sucedem um após o outro. Independente do instrumento, você tem condição de, através da melodia, basear principalmente as suas canções, né? A melodia é o cérebro da música, é como começa e como nasce tudo. Então, pense você, se eu fizer, mesmo sem letra, tá? Uma melodia como sem letra você consegue, eu solfejando as notas, solfejo é exatamente a forma de cantar as notas, a gente chama isso de solfejo, tá? Então, quando você se expressa assim, usando essas notas, você que está ouvindo consegue identificar que música eu estou me referindo, que canção eu estou me referindo, mesmo que não tenha uma letra, uma palavra cantada. Isso a gente consegue fazer na maioria dos instrumentos, é o que chamamos de melodia. E isso é o nosso principal foco na música, porque através das melodias a gente agora trabalha as outras 2 partes da música, que são harmonia e ritmo. A harmonia, ela funciona um pouco diferente, uma depende da outra. Como eu disse, eu peguei a música e dividi nessas 3 partes para estudar, ok? Mas você vai observar ao longo do curso, ao longo das aulas, que não dá para... Se eu ficar estudando apenas uma das coisas, eu vou acabar ficando sempre pobre em outra. E na hora de funcionar isso na prática, eu vou perder muito, porque quando você tem uma base sólida, né, uma base de crescimento constante em todas essas 3, você consegue crescer de uma maneira proporcional e a sua música fica muito mais liberta nessas construções e composições futuras. Então, saindo da melodia, acredito que você já tenha entendido, esses solinhos que a gente ouve, a própria música em si, quando ela é cantada, pelo fato da melodia ser notas sucessivas, ou seja, que uma depois da outra, né?
tan, você vai construindo através dessas notinhas uma ideia, né, que a gente chama de ideia melódica, composição melódica. E isso é particularmente, ou basicamente, 70% do que se diz ser uma música, porque ela sim faz a diferença, a característica principal da música é a identidade da música. Aí agora nós temos a harmonia, que na verdade serve de apoio para a melodia, ela serve de acompanhamento para a melodia. A harmonia, como o próprio nome já diz, é quando você junta sons e eles têm dentro dele, como o próprio nome diz, harmonia, né? É a combinação de sons simultâneos. Quando você toca mais de uma nota por vez, você começa a dar característica harmônica a uma música. E muitas vezes você apenas coloca isso como um apoio para a melodia. E a gente costuma usar na harmonia o que a gente chama de acordes. Acordes é um conjunto de 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Aí você forma um acorde, existem várias classificações de acordes, mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Independente do instrumento que você estude, você precisa entender dessa classificação. Hoje vamos passar rapidamente sobre essas informações que são extremamente importantes. No final dessa aula, independente do curso que você adquiriu, você vai estar tendo a iniciação dessa aula, no final dessa aula ainda, no instrumento que você faz parte, tá ok? Independente de qual foi. Tá, continuando, a gente tem agora, depois de a gente ter falado de melodia e de harmonia, ou seja, a harmonia ela cria os acordes, que são sons, notas juntas, e elas juntas conseguem fazer praticamente o mesmo som, nosso ouvido entende como um som. Existe uma harmonia, né, como o próprio nome diz, entre essas notas, né? Então, assim a gente tem a base para a melodia. E o ritmo, na verdade, o próprio nome também já define o ritmo, né? O ritmo a gente acaba utilizando de situações repetitivas, onde a gente conta o que a gente chama de pulsação. Existem muitos tipos de pulsação que já são conhecidos por nós. A pulsação do coração, por exemplo, a pulsação de um relógio, o pulsar de um relógio é constante. Então a gente pega na música a constância da velocidade do que está se passando e a gente consegue ali ter um movimento idêntico e constante, que é o que a gente chama de pulsação, né? Só que o ritmo, na hora de estudar o ritmo, a gente vai ver isso mais para frente, a gente divide ele em duas partes. Para estudá-lo, a gente estuda os estilos musicais, né, os gêneros musicais, que são as diversas combinações de batidas para se formar um gênero, e a gente também estuda o que a gente chama de compasso, que aí é como a gente conta as coisas dentro, é tudo matemático. O compasso, também a combinação das harmônicas, tem muito a ver com matemática, tá? Essa coisa de ter cálculos para se fazer as coisas tem tudo a ver quando a gente diz respeito ao ritmo, que é tudo de contagem, e quando a gente também está falando de formação de acordes, porque tudo é uma questão de contagem, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, tendo essa base do que é música, quantas partes se divide a música, caso você tenha dúvida, volta e assiste do começo da aula, e é até bom você assistir essa aula mais de uma vez, e a gente falou de cada uma das 3 partes, melodia, harmonia e ritmo, estamos falando de cada uma dessas 3 partes funcionando na prática, tá certo? Agora a gente vai falar quais são as notas musicais. Isso mesmo, existem as expressões de frequência chamadas de nota musical. Então, numa linguagem bem simples, cada sonzinho que a gente aperta, digamos que seja um teclado, cada teclinha que a gente aperta, no violão, cada corda que a gente bate, ou aperta, ou puxa, sai uma nota musical, tá? A princípio, nós vamos aprender as primeiras 7 notas musicais, tá? Talvez você já saiba, mas não custa nada a gente repetir. Primeiro, a gente conhece a nota chamada Dó. Depois da nota Dó vem a nota Ré, depois a nota Mi, depois a nota Fá, depois a nota Sol, depois a nota Lá, depois a nota Si. E depois eu repito o Dó e continuo, mostrando aí que o que vai definir a continuidade ou até mesmo o encerramento desse ciclo de notas é o instrumento que você está tocando, tá? E elas têm uma função do grave
para o agudo, caso eu fale nessa sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ela está saindo do grave para o agudo, então vamos tentar fazer isso com a voz. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E eu não paro, eu continuo até onde a minha própria extensão vocal aguentar. Para cima, e nós temos também o inverso, do agudo para o grave, quando eu falo essas notas de maneira, a gente chama de descendente. Ascendente é subindo, maneira ascendente, e descendente para baixo. Então vamos tentar aí de uma forma que vocês entendam, de maneira decrescente, né? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Já ficou grave para mim. A gente consegue extensões bem maiores do que essa. Então, a princípio você começa a entender agora o som. Entende o nome das notas e começa a entender que existe um som e uma frequência e uma limitação de acordo com o que você vai usar para expressar esse som de nota. No teclado, por exemplo, você teria muito mais dós, muito mais rés, muito mais mis, muito mais opções. Violão também, enfim. E a voz também tem uma extensão, cada pessoa vai ter uma extensão vocal diferente. E essa extensão, ou seja, esse território é que vai definir a quantidade de notas que nós conseguimos executar e a altura dessas notas. Agora a gente vai passar para o instrumento para vocês encontrarem onde fica cada uma dessas notas no instrumento. Bem, você que é aluno do curso de teclado iniciante, vai aprender agora junto comigo onde estão as notas que eu falei. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim sucessivamente. Reparem que nesse teclado, em todo o segmento das teclas, todas as teclas aqui, existem algumas semelhanças. Primeiro, temos teclas brancas e pretas ao longo de todo o teclado. Observe que existem separações entre as teclas pretas. Observe que existe duas teclas pretas, depois três teclas pretas, depois duas teclas pretas, depois três e assim sucessivamente, em todo o instrumento, independente da quantidade de notas que ele tiver. Existem teclados que a sequência ela pode parecer se repetir no início do teclado ou no final, onde parece ter duas teclas pretas e depois mais duas, ou no final também parece ter a mesma coisa, duas e mais duas. Mas nós olhamos sempre para o meio do teclado. Encontramos essa tecla que nós chamamos de Dó central, que é o que está mais próximo do meio. Como encontrar o Dó central? Apenas olhando para o teclado. Bem, na combinação 2 e 3, começamos com no número 2, na verdade, não o 3. Então começamos 2 e 3, e não 3 e 2. Tá bom? Visualizando assim, eu tenho isso aqui como minha base de princípio, tá? De início. 2, ou aqui, né? Tem 2 ou 2, mas olhando aqui para o meio, escolhi essa oitava aqui. 2, duas teclas pretas. Olhando fixamente para essas duas teclas pretas, agora eu olho para a primeira dessa dupla e do lado esquerdo, exatamente coladinho com ela, nós temos essa tecla branca aqui e essa é a nota Dó central, ou seja, essa é a nota Dó. Em qualquer lugar do instrumento, isso vai se repetir. Duas teclas pretas ao lado da primeira desse par, dessa dupla aqui, eu tenho a nota Dó. A nota Dó é uma tecla branca. A princípio nós usaremos as teclas pretas apenas para nos dar uma referência de onde estão as notas das teclas brancas, que são as notas que nós falamos. Todas as notas que nós falamos no teclado estão nas teclas brancas, tá? Então vamos para a sequência que nós falamos. Primeira tecla é a que está antes dessas duas aqui, é a nota Dó. Ao lado, sempre subindo, é sempre para o lado direito. A nota Ré. Ao lado dela temos a nota Mi.
Ao lado dela temos a nota Fá, ao lado Sol, Lá, Si e Dó, e a gente continua. Observem que seguindo exatamente essa escala, observe que ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu fui seguindo a sequência como nós aprendemos lá na aula teórica. Mas olhando para a parte das teclas pretas, você observa que temos as mesmas duas teclas pretas e o Dó está do lado. E se eu continuar para cima, vai ser a mesma coisa, tá? Vai sempre acontecer de chegar no Dó e ter uma tecla preta. Normalmente no final de alguns teclados, a última tecla é comum, principalmente quando um teclado de 5 oitavas, a última tecla é a nota Dó também. E não tem tecla preta depois, tá? Então é bom observar isso, porque a gente entende que fechou uma oitava. O que é uma oitava? É a oitava nota da sequência, quando eu vou subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava de Dó é o próprio Dó. E eu só falo de oitava exatamente me referenciando como a mesma nota do começo, porém mais aguda, né? Se eu estiver fazendo uma oitava mais aguda. Ou mais grave se eu estiver fazendo uma oitava para baixo. Então, tem um Dó aqui, subindo eu vou ter uma oitava, eu vou ter Dó, que é a oitava nota depois do Dó. Então vamos lá, Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6, Si 7 e Dó 8. Então, assim, nós dizemos que temos uma oitava quando eu repito a nota, ela estando numa posição mais aguda. O exercício que eu vou deixar para você é bem simples. Chamamos de pentacorde. O que é pentacorde? É quando eu pego a minha mão, a princípio nossa mão direita, e eu numero cada um desses dedos como números que estão aí para você ver. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Enumerando os dedos, eu posiciono eles da seguinte forma. Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, dedo 4 no Fá e dedo 5 no Sol. Pronto. Isso é o que a gente chama de pentacorde. O que eu quero fazer é simples. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E agora eu vou voltar. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Parece simples, mas isso vai te dar disciplina e coordenação motora. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. A princípio você precisa pensar como se tivesse uma laranja embaixo da sua mão. Pense na mão com essa curva que está aparecendo no vídeo. Não faça esforço absurdo, toque leve. Concentre na ponta do seu dedo a força necessária para tocar cada uma dessas teclas. Não precisa repetir a última nota da sequência. Pegar em Sol, agora é só voltar para o Fá, Mi, Ré, Dó e continuar. Não precisa bater mais também a primeira. Esse é um ciclo constante. Faça isso pelo menos 30 vezes por dia. Parece muito, mas você vai ver que é pouquíssimo. Esse seria um número mínimo, 30 vezes. Eu faria muito mais, pelo menos uns 50. Isso vai te ajudar muito a ter um controle melhor sobre a coordenação, principalmente na mudança dos dedos. E você tentar manter um equilíbrio de força e velocidade. Pode fazer mais lento. Bem, é isso. Assim terminamos nossa primeira aula. Pratique e aguarde até a sua segunda aula chegar, que a gente continua exatamente daqui de onde a gente parou. Um abraço e bom estudo!